as we wait upon the Lord, wait upon the Lord, we will wait upon the Lord. Shalom, com grande alegria que mais uma vez eu retorno para compartilhar com você o ensino da última aula sobre misericórdia. Na verdade, essa aula a gente não conseguiu reproduzir a gravação, deu um problema no equipamento. Eu estou regravando o conteúdo da aula de uma forma um pouco mais resumida, mas com o propósito de te ajudar a memorizar, a entender e, mais uma vez, ouvindo essa aula, você possa chegar a um lugar de plena compreensão e de aprofundamento. Então, eu quero iniciar essa gravação orando com você. Pai querido, Deus eterno, eu louvo o teu nome, Senhor, pela vida desta igreja, pela oportunidade que o Senhor nos tem dado enquanto ministros da tua palavra, de exercer aqui o ministério para o qual o Senhor nos chamou. E, Senhor, nós temos nos submetido à ação do teu Espírito Santo, à obediência à nossa liderança. E como igreja do Senhor, nós queremos chegar em lugares de autoridade por observar princípios de autoridade. E, Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito nos revele a tua palavra, a fim de que, debaixo de autoridade, possamos exercer autoridade no ensino, para que a tua igreja cresça, Senhor, no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Abençoa todos aqueles que vão ouvir esta aula e faça-nos, Senhor, caminhar nas veredas da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto que eu quero compartilhar com você hoje, ele está lá em Mateus capítulo 5, verso 7, onde Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É bem verdade que desde o início da caminhada nós temos visto as bem-aventuranças como algo que cada um de nós deve buscar no sentido de entregarmos ao Espírito Santo o controle da nossa vida, porque é impossível cumprir esse protocolo de coisas que Jesus estabeleceu nos seus ensinos por nossa própria força ou no exercício da nossa própria ética. Se não no controle do Espírito Santo, as bem-aventuranças se tornam um lugar inatingível, o sermão do monte se torna completamente inalcançável na força do ser humano. É necessário esclarecer que há uma urgente dependência do Espírito Santo, a fim de que possamos chegar nesse lugar. E eu gosto de lembrar o texto de João, capítulo 15, onde Jesus diz aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer. Portanto, partindo desse entendimento, a gente percebe que, sendo nascidos de novo pela palavra, como o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, precisamos que o Espírito Santo tome o controle total da nossa vida, nos conduzindo por esse caminho. Em muitas ocasiões, a gente quer controlar as nossas atitudes, produzindo uma imagem que é fruto de um esforço colossal para que os nossos comportamentos de pessoas cristãs sejam manifestos. A gente se esforça para ter uma cara de cristão e a gente quer passar uma impressão de uma santidade, de um comportamento que não traduz a essência do que somos. Na essência, se nós não formos controlados no Espírito, a aparência vai traduzir a falsidade da essência. Agora, se somos controlados pelo Espírito Santo, a nossa essência vai fazer com que nossos comportamentos sejam conduzidos para a glória de Deus. E nós precisamos entender aquilo que está na carta de 1 Pedro 1, 23, que diz: pois vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus que vive e permanece para sempre. Assim, nós vimos anteriormente que a nossa pobreza espiritual, quando reconhecida por nós mesmos, admitida por nós, ela abre as portas da riqueza do reino. Vimos também que somos benditos e felizes quando choramos e lamentamos a nossa condição de pecadores e pedimos ao Senhor que nos transforme à imagem do seu Filho. E aprendemos que a mansidão como fruto do Espírito abre portas para uma herança grandiosa. E agora somos desafiados a compreender o lugar da misericórdia em nossa vida. Mas o que é misericórdia? Essa palavra vem do latim, ela é a junção de duas palavras, que misere, que quer dizer compaixão, e cordis, que significa coração. Então, podemos traduzir esse conceito a partir da compreensão dessas duas palavras, que seria misericórdia, significando ter compaixão do fundo do coração. No grego, a palavra misericórdia é eleos,
que significa compassivo. Gostaria muito de trazer à luz o texto de Filipenses 2:1, é interessante comentarmos isso, onde o apóstolo Paulo cita o seguinte, ele usa a expressão entranháveis afetos de misericórdia. Entranháveis não está falando daqui do coração, está falando das entranhas, porque para os judeus, essa expressão entranhas, ela traduz um local onde as emoções interagem mais profundamente no organismo. Já ouvimos a experiência de alguém que quando tem medo ou tem um impacto emocional, as entranhas, elas se manifestam. O Jó, ele chega a dizer no capítulo 30 do seu livro, no verso 27, as minhas entranhas fervem. E essa expressão entranhas, ela pode ser traduzida por meus intestinos. Ao que parece, podemos chegar à conclusão de que misericórdia, da qual a palavra nos fala, é algo que está de fato dentro de nós e que ao se manifestar gera tremor, comoção, uma reação interna que atinge as nossas entranhas e precisa ser expressa em atitudes. Aí, uma coisa que eu quero compartilhar com você é que muitas vezes nós percebemos cada vez mais a lógica da disposição das bem-aventuranças. Nós agora somos encorajados a uma análise dos nossos padrões de misericórdia. Percebo que muitas vezes eu sou tendencioso a ser misericordioso com pessoas com as quais eu tenho algum tipo de vínculo. Teve alguém que disse um ditado muito infeliz: aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei. E a gente fica vendo que isso é uma coisa que nos atinge profundamente nas nossas relações interpessoais e nas nossas vivências diárias. Somos muitas vezes confrontados com situações que, uma vez que elas são manifestas com outras pessoas, fora do nosso vínculo de relação, a gente estende a vara do juízo. Mas quando é alguém muito próximo, a gente atinge com misericórdia. E a gente passa a ser seletivo e criterioso no uso da misericórdia. A gente escolhe pessoas e grupos e situações para devotar uma misericórdia que, na verdade, isso é uma aplicação que a gente faz para que em algum momento recebamos de volta. Porque se fizermos o exercício, se exercermos misericórdia com alguém que não conhecemos, o nosso consciente, ele negocia o princípio, ou seja, para eu exercer misericórdia, eu vou exercer com alguém que possa me retornar misericórdia. E o interessante é que Jesus, ele vai trabalhar esse conceito de uma forma bem diferente. Vamos dar uma olhada no que o apóstolo Tiago diz na sua epístola, no capítulo 2, verso 13, ele diz assim, que o juízo será sem misericórdia para aquele que não fez misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Ou seja, nós, para estabelecermos a misericórdia, nós não podemos antes estabelecer juízo de valor discriminativo entre essa ou aquela pessoa. A misericórdia que atinge João, atinge Maria. Porque o apóstolo Paulo diz que todos fomos colocados debaixo do mesmo nível de condenação para que sobre nós fosse exercida a mesma graça e a mesma misericórdia. Uma coisa que eu quero salientar com você é a diferença entre ter pena e ser misericordioso. Você veja bem que logo na interpretação dessa frase, ter pena e ser misericordioso, a gente vê um contraste entre essência e produção. Porque é bem verdade que na vida cristã, o Evangelho de Jesus Cristo ele sempre privilegiou a essência para que ela fosse a base da produção. Ou seja, nós vamos reproduzir aquilo que somos. Então, quando eu penso em ter misericórdia, em ser misericordioso ou ter pena, isso me traz uma diferenciação na compreensão de um e outro. Porque na aula passada, a pastora Esther, ela deu uma consideração muito interessante, que o ter misericórdia diz respeito à minha essência e o ter pena diz mais do outro. Isso foi muito bom, essa aplicação que ela fez. E eu quero recorrer ao texto de Lucas, onde Jesus fala do versículo 25, capítulo 10, verso 25 ao verso 37, sobre um doutor da lei que se aproxima dele e perguntou, mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna?
E Jesus pergunta a ele: o que está escrito na lei? Como você a lê? E ele respondeu com o primeiro de todos os mandamentos: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ouve, ó Israel, o Senhor é o teu único Deus, o teu único Senhor. Amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse: você respondeu corretamente, faz isso e viverá. E aí, ele querendo justificar-se a si mesmo, porque talvez amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do entendimento, fosse algo muito atingível para ele. E é assim que muitas vezes nós nos encontramos. Na nossa relação com Deus, nós não imaginamos a projeção dessa relação vertical numa relação horizontal com o nosso próximo. E aí ele perguntou para Jesus: quem é o meu próximo? Como é que eu posso amar o meu próximo se eu não sei quem ele é? E a resposta de Jesus é: um homem descia de Jerusalém a Jericó. E a expressão descia tem tudo a ver porque Jerusalém estava no alto, Jericó no Vale do Jordão. Quando esse homem caiu na mão de assaltantes, que bateram nele, tiraram a roupa, espancaram, feriram, deixaram esse homem exposto, quase morto. E vem descendo um sacerdote. Talvez ele não tivesse mais no horário do culto, ele apanhou sua cavalgadura, montou nela e desceu em direção a um outro, talvez a sua casa, enfim. E ele passou e viu a cena. E talvez ele tenha olhado e tenha dito: coitado, e foi embora. Do mesmo modo, passou um levita, que também trabalhava no templo, e o levita, ele passou por aquela cena e, de igual modo ao sacerdote, ele também olha, provavelmente também tenha dito: puxa, que má sorte desse homem, e foi embora. E aí Jesus diz que chegou um samaritano. E para a gente entender a posição desses três personagens, o sacerdote, o levita e o samaritano, a gente precisa considerar alguns aspectos. Primeiro deles, o sacerdote tinha o ofício de representar o povo diante de Deus. Então aquele homem, ele era o vínculo de ligação entre o divino e o natural. Ele representava as manifestações de culto, ministrava o povo ao Senhor. No entanto, essa misericórdia não atinge esse homem no sentido dele parar o seu percurso e, com a manifestação do seu próprio chamado, no exercício do seu chamado, trazer para aquele homem que estava ferido e à beira do caminho a solução para a sua vida, que ali era uma questão de vida ou morte. Parece que nós vivemos numa época muito semelhante, onde há pessoas que, tendo sido chamados como ministros de Deus, aqui eu não vou segmentar pastores, não, chamando igreja. Estamos muito mais preocupados com as nossas direções, com os nossos caminhos, os nossos planos, do que em olhar os feridos à beira do caminho. E seguimos a nossa vida apenas com o entorpecimento da nossa consciência, nesse sentimento de ter pena, que é empobrecedor quanto ao espírito que o Senhor deseja que seja desenvolvido em nós. Da mesma forma, o levita, que era o servidor do templo, alguém que esfolava as ovelhas, que degolava as ovelhas para o sacrifício, que limpava no templo, é gente acostumada a trabalhar na casa de Deus, mas que não está acostumada a trabalhar pela vida do outro. E o samaritano, que era o improvável. Dizem os estudiosos que um judeu jamais entrava no território dos samaritanos. Se ele estivesse no norte, para caminhar para o sul, ele fazia um círculo, ele dava uma volta para não ter que cruzar o território dos samaritanos. Os samaritanos, eles passam a viver em litígio com os judeus, embora venham da mesma geração, filhos de Abraão, são descendência de Israel. Quando Salomão morre, o filho dele, Jeroboão, divide a nação de Israel, separa das 12 tribos, 10 ficam no norte e 2 no sul.
a capital do Reino do Norte é Samaria. E aí os samaritanos têm agora um lugar de adoração que eles entendem ser diferente dos judeus. Então, Monte Ebal ou Gerizim se torna um lugar de adoração dos judeus. E o Monte Sião em Jerusalém, o Monte Ebal dos samaritanos, e em Jerusalém o Monte Sião. Então há uma divergência, tanto que em João 4, Jesus falando com a mulher do poço de Sicar, ela diz: mestre, nós os samaritanos adoramos aqui e vocês os judeus dizem que é em Jerusalém. Afinal de contas, onde é que se adora? E Jesus diz que não é uma questão de geografia, é uma questão do interior. O Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não é a questão do lugar nem da forma, mas é do conteúdo dessa adoração. Então, havia muita celeuma entre judeus e samaritanos. E Jesus diz que nesse exato momento dessa tragédia que aconteceu com esse homem que descia de Jerusalém para Jericó, passou o sacerdote, não o acudiu, passou o levita, não o acudiu, e o improvável é que vai socorrê-lo. E a Bíblia diz que aquele samaritano parou, movido de íntima compaixão, parou, deitou azeite e vinho nas suas feridas, colocou esse homem ferido no seu próprio animal. Então ele vai a pé, puxando esse homem na sua cavalgadura, e coloca esse homem numa estalagem, paga 2 denários, que era uma quantia bem alta, antecipado, diz ao dono da estalagem, cobre a despesa dele, e o que passar quando eu voltar, eu te pago. Irmãos, é interessante porque isso vai mostrar para nós que muitas vezes o nosso próximo, alguém que vai exercer misericórdia conosco, é alguém que está fora da nossa linha de relacionamento. Porque em muitos momentos aqueles que estão próximos de nós não conseguem enxergar a nossa realidade. A Bíblia não diz se aquele homem que estava ferido no meio do caminho era um judeu. Mas eu creio plenamente que se tratava de alguém, porque ele saía de Jerusalém para Jericó. E você imagina o que é um samaritano parar e socorrer alguém que lhe ofende, que lhe dirige palavras ofensivas e discriminativas. E esse samaritano, movido de íntima compaixão, se debruça sobre esse ferido e deita-lhe azeite e vinho, 2 elementos muito proféticos e cheios de significados. O vinho representa a alegria e o azeite a unção, a cura. Sabe, para quem está na estrada quase morto, alegria e unção são 2 elementos que fortalecem. E não somente ele dá do seu tempo, como dá de si mesmo e daquilo que tem para aquele ferido. Sabe, é interessante Jesus ensinar essa característica da misericórdia fora dos limites da nossa compreensão relacional, onde a gente simplesmente não passa por alguém sem que aquilo que sintamos possa se tornar uma atitude. E esse texto ele mexe muito conosco, no sentido de nós entendermos a verdade sobre misericórdia, aquilo que nós estamos precisando praticar conquanto misericórdia, dentro das linhas de compreensão dos princípios do reino de Deus. Eu e você muitas vezes somos desafiados a exercer misericórdia com alguém que nunca vimos, com alguém que nunca passou pela nossa frente, com alguém que nunca subiu no nosso coração. E Jesus uma vez ele fala assim: se você falar, abençoar alguém do seu relacionamento, você não está fazendo nada demais, porque os publicanos e os fariseus fazem a mesma coisa. Agora, quando você abençoa o teu inimigo, aí sim você é identificado como um filho de Deus. Se você abençoa alguém que te aflige, aí sim você é abençoado como filho de Deus, você é reconhecido como filho de Deus. E o grande desafio dos princípios do reino é exatamente a gente entender a plenitude das nossas atitudes conquanto filhos de Deus, no exercício desses princípios do reino. Misericórdia, algo que está em nós para ser
dirigido a quem quer que dela precise. E não é uma questão de a quem dela mereça. Porque a misericórdia, como bem diz a interpretação da palavra, é Deus me dá aquilo que eu não... Deus não me dá aquilo que eu mereço. Porque como pecador, o que eu mereço é juízo de Deus. Como pecador, o que eu mereço é sentença de morte. Mas a misericórdia de Deus não me permite ser julgado por isso. Deus, tendo sua misericórdia, nos ensina a ter misericórdia. Por isso que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando a graça de Deus é manifesta, o juízo é refreado. Agora, pensemos naquilo que nós temos como prática de vida e vamos às aplicações práticas desta aula. Jesus diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia. A maneira como tratamos o próximo afetará o modo como Deus nos trata? A maneira como tratamos o próximo vai afetar o modo como Deus nos trata? Cite 2 experiências onde você foi alvo de misericórdia. Qual você acha que é o maior obstáculo para nos movermos em misericórdia? Pense e escreva sobre uma situação que você pode ser um improvável chegando na vida de alguém. Essa foi a nossa aula. Essa é a proposta do reino. Eu gostaria de orar encerrando esse tempo com você, a fim de que possamos avaliar à luz do Espírito Santo o quanto nós precisamos crescer nisso. E cresçamos juntos naquele que é o cabeça, o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Pai, nós acabamos de estudar a Tua palavra, dela carecemos e dela precisamos. Por isso te pedimos, Senhor da glória, vem sobre nós com a Tua presença e, Senhor, dá-nos a graça, dá-nos a bênção de aprendermos a exercer a misericórdia por compreensão do quanto por ela temos sido alcançados. Dá-nos, Senhor, a compreensão desse serviço ao próximo, sendo ele nosso irmão ou não, sendo ele nosso familiar ou não, sendo ele nosso amigo ou não. Da mesma forma que o Senhor nos tratou quando éramos estrangeiros e não pertencentes ao Teu povo, e o Senhor nos amou e nos atraiu para a verdade da Tua palavra. Muito obrigado. Eu oro a Ti, Senhor, para que Tu abençoes a cada um daqueles que vão assistir esta aula. Conduz a cada um deles debaixo da verdade da Tua palavra. É a minha oração a Ti, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e a nossa próxima aula vai estar disponibilizada e vai ser bênção. Que Deus te abençoe, fique na paz, tenha uma ótima semana. Strength will rise